Boa tarde, hoje é domingo, são quase 18 horas, aqui em Belém do Pará. Meu canal, quem fala muito dá Bom Dia Cavalo, meu nome é Ernest. Preocupado e querendo engajar nessa questão da causa palestina, atendendo o apelo de pessoas que pedem para a gente não deixar essa situação de matança, de desumanidade, de brutalização no mundo, sabe, avançar. Essa situação é que a extrema-direita no mundo e aqui no Brasil, sabe, quer conduzir a gente, sabe, e devemos reagir, né? E ontem eu fechei a questão em torno do que o professor Nasser estava falando, e ali na TV, talvez não dê para ver bem, né, mas é uma chamada do canal DCM, com a Super Live de domingo, chamando o Netanyahu de canalha global, né? Quem vai fazer isso é o professor Gilberto Marigoni, né, que vai comandar, né, o programa hoje. Não sei se já está rolando. Não, já está rolando, né? Tem quase 1.000 pessoas assistindo. E na subchamada diz que Israel é uma espécie de Bolsonaro em forma de Estado, né? E talvez seja no sentido em que o que Bolsonaro representa hoje aqui no Brasil, tá certo? Não tendo ninguém de melhor qualidade, ele, olavista, né, seguidor de Olavo de Carvalho, que foi seguidor, ou foi aí um intelectual de meia pataca orientado por por Steve Bannon, certo? Que organiza uma espécie de contramodernidade, né? Um grupo de reacionários, né? E com muito dinheiro por trás e com apoio dos neopentecostais estadunidenses por trás disso aí, né? E além do que, aquilo que ontem, né, eu coloquei no vídeo anterior, quem é que manda, quando falei de quem é que manda da guerra, né? E a resposta dada através do professor Nasser, o Reginaldo Nasser, com segurança não é Biden quem manda na guerra, certo? Mas no sentido que eu entendo que o que ele quis dizer aí por baixo, né, tem uma força medonha, que são os investidores financeiros, os donos do dinheiro do mundo, certo? Mas Biden é o ventríloco, é o boneco, é o fantoche, tá certo? E o próprio Nasser falou, né, que um livro de John Mearsheimer e Stephen Walt, intitulado Israel Lobby, né, escrito em 2006, certo? Mostra de como no Congresso Nacional há lobbies, né, atuando fortemente, certo? Ali, né, garantindo eleições de parlamentares, né, para o Congresso, né, para as vagas tanto no Senado quanto na Câmara Federal lá nos Estados Unidos, né, e de lá saindo a política, como aqui no Brasil, nós temos hoje um Congresso de extrema-direita, financiado pelo orçamento secreto comandado por Arthur Lira, né, que no último ano do governo Bolsonaro, sabe, deitou e rolou por um triz. Nós não perdemos as eleições graças aos recursos que chegaram em montanhas de dinheiro nas mãos dos partidos políticos. Nós temos cerca de 32 partidos políticos, sendo aí meia dúzia de esquerda, o resto tudo de direita, e esses partidos foram abastecidos, né, com muito dinheiro, sabe, e terminou nisso. Então, nos Estados Unidos, esse lobby, acreditamos, deve funcionar da mesma maneira para justamente manter, né, ali um Congresso forte, de direita, conservador, tá certo? E ali, é contrário aos interesses dos países da periferia, tá certo? E o professor então responde que quem manda em Israel não é Biden, né? No sentido de que Biden apenas é um ventríloco, certo? Biden obedece ordem de quem manda, de quem tem o dinheiro. E talvez por isso se possa entender por que ele diz que a importância, qual o papel dos Estados Unidos em relação a Israel, tá certo? Ou o que ganha os Estados Unidos com Israel fazendo o que está fazendo hoje. Aí o Nasser diz assim: economicamente não ganha nada, certo?
Militarmente não ganha nada e nem politicamente ganha nada. Aí a gente pergunta, ganha o quê? Quem ganha com isso aí? Não é? Será que ali o que Netanyahu está fazendo, tá certo? É apenas uma limpeza étnica, certo? Né? Apenas quer ali a faixa de Gaza para si. O presidente da Turquia, o Erdogan, mostrou, exemplificando para o mundo, acudindo o que as ruas lá em Ankara estão mostrando, né, e outras cidades da Turquia, né, que o povo está na rua, certo? E ele mostrou que no começo eram os filisteus que habitavam toda ali a faixa de Gaza, certo? Ele mostra um mapa, né? Então era tudo filisteu, certo? Aí em 60, em 48, quando se votou a resolução que dava direito aos israelenses de se estabelecerem, digo melhor, aos sionistas de se estabelecerem ali em Gaza, tá certo? Então mostrava ao redor o que seria o território israelense, né? E no interior o que seria o território dos palestinos, tá certo? E em 67, com uma guerra que houve ali, a Guerra dos 6 Dias, tudo mudou, tudo foi para o buraco, certo? Tudo foi para o saco, né? E então se teve essa divisão, a Gaza para um lado, a Cisjordânia para o outro, tá certo? E hoje a Cisjordânia, segundo o mapa que faz ali a apresentação do Erdogan, a Palestina, digo melhor, a faixa de Gaza toda, é da mesma cor do território de Israel, tá certo? E a Cisjordânia à parte, né? Ou seja, a ideia que dá é que os sionistas querem Gaza a qualquer custo. E daí vem a ideia de que, além de apartheid, né, além daquela coisa milenar entre judeus e árabes, né, de que há um sentimento de superioridade por parte dos judeus. O Nasser chega a falar, inclusive, de Ben Gurion, que foi que foi o fundador, que estava lá em 48 e que organizou o Estado de Israel junto com o Partido Trabalhista. Ele diz que os caras são racistas, né? E uma coisa que chamou a atenção é o seguinte, que o Nasser falou, né? Que de um modo geral os árabes são de esquerda. Agora a questão é esquerda, que de esquerda, tá certo? Lembrar que quando Marx era vivo e fazia disputas sindical, participava das associações dos trabalhadores, das assembleias das associações dos trabalhadores, ele lidava com esquerdistas também, tá certo? Mas tinha esquerdistas materialistas histórico-dialéticos, né? E esquerdistas ingênuos, sabe? Aí baseado em impulsos. Eu não sei se esse é o caso, né, dos judeus, tá certo? Que tipo de esquerdismo é esse? É esse que domina ali na faixa de Gaza, tá certo? Ou domina ali na Palestina, ou domina ali no Oriente Médio, tá certo? Por exemplo, lá no país onde nasceram os pais, né, do Nasser, né, no Líbano, certo? Lá também tem forças, por muito pouco, num certo momento lá, a esquerda não conseguiu fazer um movimento derrubando, né, ali, né, a turma de direita, tá certo? E instalando um governo de esquerda. Mas o fato é que o Nasser aponta que, no começo, quando Israel se instalou, quem comandou foi Ben Gurion, que era do Partido Trabalhista, mas que eles eram todos racistas, mas que eram de esquerda, tá certo? Aí fica essa questão que é preciso distinguir, que tem forças de esquerdas e forças da esquerda materialista histórica dialética, que são os marxistas, tá certo? E Nasser insiste no ponto, né? No que está acontecendo hoje lá na Palestina, desde o começo, tá certo? É preciso colocar sempre, quando se fizer a análise, a variável colonial, né? E parece então que realmente o que quer Israel é se apoderar da faixa de Gaza, tá certo? Que é o que está acontecendo. A Cisjordânia já vem sendo acampada, tá cheio de assentamentos de judeus lá, tá certo? E então, as forças que atuam, né, se o Biden não ganha nada, tá certo, com a posição de Israel, mas ali tem forças ali sustentando os sionistas, né, com recursos, com muito dinheiro que vem de dentro do coração do império, lá de dentro de Washington, certo? Dando apoio econômico, militar e político, né? Se Biden não dá,
as forças que estão por baixo dão. Isso aí já é uma conclusão minha, né? E o Nasser fala também que a questão do apartheid, a questão do racismo, né, é reconhecido na forma como os judeus se veem diante de um árabe, certo? Eles são seres humanos, os judeus, já os árabes são animais. E isso vem desde o começo. Aí o Nasser cita quando em 48 se queria gente para ocupar o território, se recorreu então ao território ali ao norte da África, né, onde havia muitos árabes e se fez um movimento para trazer colonos, né, ali do norte da África para vir para o território do novo país que estava surgindo, que era Israel. Se observava que a maioria daqueles árabes eram negros, né? E o Nasser observa então, né, que isso se deve, né, que o norte da África, lá se encontram berberes, né, se encontram mouros, né, que são negros, né, a pele escura, tá certo? E aí eu talvez que deva corrigir quando se pergunta sobre Muammar Gaddafi, que foi assassinado pelos franceses, né, e pelos ingleses. Eu tenho ainda dúvida da etnia dele, certo? Se ele é árabe, né? E porque ele estava no norte da África, mas com a informação que o Nasser passou, né, é de que que no norte da África é cheio de árabes, né? E que há em toda essa questão aí do colonialismo uma sobreposição racista, né? O árabe é sempre visto como um ser inferior, né? É um ser humano inferior, quando não um animal, tá certo? Foi isso, inclusive, que declarou o ministro do Trabalho, agora recentemente, de Israel, tá certo? Dizendo que eles vão baixar o inferno sobre ali a faixa de Gaza, certo? E porque os árabes têm que morrer porque eles não são gente, são animais. Lembrar que a mesma coisa se pensava a respeito dos nazistas, né, quando se dizia que nazista não é ser humano, tá certo? E Nasser continua na sua análise, vendo o que está acontecendo hoje ali no território do Oriente Médio, né, na área do Oriente Médio, né, de que ali na região uma aceleração de ausência de poder dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos está isolado, né, e afastado do mundo do poder, né, do mundo árabe, né? Há hoje uma movimentação muito intensa da China sobre os dirigentes árabes, os reis ali, os califas, né? E, e isso promove hoje um afastamento, isola os Estados Unidos nessa questão, né? O Nasser diz que Israel não vai parar, tá certo? Somente as vozes, a ordem que vem das ruas, nos EUAs e no mundo, sabe, é que poderão obstar, né, essa intenção, né, de massacre dos israelenses, tá certo? E o Nasser chega a falar assim, né, que Israel hoje, né, é uma besta solta, né? Ninguém segura, tá certo? E há de sempre se levar em conta que o Netanyahu, né, é um político enfraquecido dentro, né, nas disputas internas que ele trava, né, com os pares ali dentro, né, do governo, tá certo? E tem acusações, tem questões criminais que ele enfrenta, tá certo? E ele precisa ganhar essa guerra e estabelecer, né, uma posição ali, sabe, definida em termos de ocupação de Gaza a qualquer preço, né? E as coisas vão por aí, tá certo? Eu falei do Ben Gurion, né, que era um racista, certo? Desde o começo era um racista, apesar de ser esquerdista, né? E E é dessa forma, então, que hoje, né, o que está acontecendo ali em Israel e a leitura que se deve fazer é esta, tá certo? Sem tirar nem pôr, né? Temos limpeza étnica, temos um apartheid histórico desde o começo e é o apartheid milenar, tá certo? O árabe sempre discriminou, não é? Digo melhor, os judeus sempre discriminaram os árabes, certo? E essa situação aí se mantém e hoje o que se quer fazer, né, no apartheid, tá certo, é avançar além, né, e eliminar o apartheid eliminando, né, ali a presença
árabes na faixa de Gaza, tá certo? Então é isso, tá certo? Eu vou parando por aqui, vou pedindo para se fazer aí um like, certo? Se inscrever no canal, tá certo? Quem fala muito dá bom dia a cavalo, né? E eu estou tentando falar aqui alguma coisa, tá certo? E quero avançar, pedindo que compartilhem, né, este meu vídeo aí, se for possível, né, para que o algoritmo perceba, né, como o pessoal fala aí, a relevância do canal. Olha o cara aí já falando aí, né, as expressões que usam os taludos do YouTube, sabe? Tipo o Gustavo Conde, sabe? E outros aí, entendeu? É preciso que o algoritmo perceba a relevância do canal, não sei como, tá certo? Mas assim, eu estou começando com vídeos, quem sabe mais adiante a gente começa a fazer lives, tá bom? Meu nome é Ernest, valeu? Bom resto de domingo aí.